apresenta diferente, divertido, surpreendente. Conexão HQ. Estrelando UCM Comics. Versão brasileira Alamo. Estamos novamente com o pessoal da UCM Comics. Eu sou Marcelo de Oliveira. Eu sou Marcelo Castilho. Mais um programa da série Conexão HQ com Sir Oliveira Pendragon E Sir Castilho da Távola. direto da tumba encontrada no velho Stonehenge. Camelot 3000. A Maxi Saga. Bom, Camelot 3000 não precisa de apresentação, né? Quem não leu Camelot 3000, Quem não leu? Cara, quem não leu, Corra e corra e leia leia, agora. porque a gente espera, vai. Já leu então agora? Agora podemos falar do Rei Arthur e a Távola Redonda, transpassada para os quadrinhos do universo DC Comics. Devo dizer que está começando a Conexão HQ. Claro que não foi a primeira história a reviver o clássico do mito do Rei Arthur para os quadrinhos, mas essa foi foda, certeza. Mike Barr e o Brian Boland. Ah, cara, nem vou falar Brian Boland também. Cara, aqui tem uma história que eu admiro, com um desenhista que eu admiro. Eu vou embora, cara. Não quero ficar aqui. Já está na hora de irmos embora. Conexão HQ. Esse programa a falar sobre Camelot 3000, eu que conheço muito bem aqui o Sir Oliveira Pendragon, vou dizer que, olha, ele realmente é fã dessa série. Cara, eu sou fã dessa série, sou fã do Brian Boland, que é o cara que também deu vida ao Juiz Dredd. E quando eu olhei Camelot 3000 pela primeira vez, foi ali que eu falei, olhei e disse: eu quero desenhar quadrinhos. Olha a importância disso, hein? Pois é. Bom, o que é o Camelot 3000, Castilho? Bom, o Camelot 3000 é o seguinte, ele é um clássico, até hoje ele é um marco dos quadrinhos, e ele reuniu aí um americano, né, o escritor, o Mike Barr, em inglês, Brian Boland. O problema do autor seria o fato de ser um americano trabalhando com uma releitura de um mito inglês famoso em todo o mundo. Então foi aí que ele surgiu a ideia da solução de fazer com a ajuda de alguém que fosse lá da pátria mãe da Grã-Bretanha para garantir a autonomia e a qualidade do trabalho. Para isso foi convocado então o ainda desconhecido Brian Boland. E o seu lançamento, editorialmente falando, foi a primeira em uma série de iniciativas dentro da mídia que mudaram a forma de lançar e vender quadrinhos para sempre. O Mike Barr estava em ascensão dentro da DC Comics lá em 1982 e ele queria personificar o mito do Rei Arthur dentro da editora de qualquer jeito. Numa época, cara, em que o que a gente tinha na época? Guerra nas Estrelas, né? Que era revolucionário, grande filme. Sim, o Blade Runner, o Caçador dos Androides. Outro filme que marcou muito essa época, né? Então era justamente o campo perfeito para o Barr fazer uma história que envolvia ficção científica e uma lenda secular. Aliás, eram dois temas totalmente opostos, né? Em uma controvérsia que foi o problema do Mike Barr. Conexão HQ. The next chapter in the Star Wars saga, Return of the Jedi. The battle between good and evil rages on. Join the further adventures of Luke Skywalker,
Han Solo, Princess Leia, Lando Calrissian, Chewbacca, C-3PO and R2-D2, and Darth Vader. Return of the Jedi, coming to a selected theater in your galaxy. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Pois é, fala do Bolland, gente. Pois é. Você é fã do Bolland. Esse cara, ele estava trabalhando lá fora na 2000 AD, né? A revista que o carro-chefe era o Juiz Dredd, e o nosso querido Brian, com certeza, estava à frente do personagem. E ele revolucionou o personagem, revolucionou a linha da revista inglesa, com aquele traço extremamente realista, um claro e escuro perfeitamente artístico e uma linha de Ashura nunca antes visto dentro de uma história em quadrinhos. Fenômeno mesmo da arte gráfica até hoje. Os desenhos do Bolland são impressionantes. E com certeza ele foi trazido para dentro da DC Comics para dar vida ao personagem do Rei Arthur. E seria, claro, uma excelente chance do cara exibir o seu trabalho para um público muito maior e um público da América, né? Com certeza, o melhor mercado do mundo. E é interessante, a DC Comics, aproveitando de toda essa chance, resolveu criar um formato que nunca havia existido antes, que ela denominou de Prestige. Esse formato garantia uma altíssima qualidade no papel e na impressão, e tornou-se uma febre em toda a década de 80, com edições especiais, minisséries e graphic novels. Além disso, foi a primeira minissérie vendida exclusivamente através do recém-criado Direct Market. Até recentemente, a única forma de venda de HQ nos Estados Unidos, que distribuía as revistas para as comic shops de todo o país, e de lá os leitores comprariam, sendo de responsabilidade de cada loja cuidar das edições que sobrassem no estoque. Só deixa eu fazer uma pausa aqui no Camelote e comentar sobre esse Direct Marketing, que na época as comic shops se tornaram as distribuidoras das revistas, e até pouco tempo, como eu falei, era a única forma de venda. Mas recentemente a DC, a Marvel e a Dark Horse inauguraram a venda simultânea em formato impresso e digital, e mudaram as regras do mercado, terminando aquilo que as grandes redes de venda online iniciaram, ou seja, exterminar as comic shoppings norte-americanas. E é triste, né? Uma notícia triste, porque na época lá, Camelot 3000, 82, isso partiu, né, da própria DC, das editoras, de colocarem as comic shops como distribuidoras das revistas, e agora elas estão sendo deixadas de lado pela venda diretamente online aí. Conexão HQ. E assim, o Mike Barr e o Brian Bolland estarem juntos foi justamente o início desse roteiro fabuloso, que é essa nova aventura da Tábula Redonda no ano 3000. No ano 3000. Você sabia que é por isso que é Camelot 3000? Perspicaz. E aqueles belos pastos ingleses foram trocados por um cenário então futurista, sinistro, distópico, onde os Estados Unidos, a China e a União Soviética mudavam o mundo dividido em dois ideologicamente, né? Mark havia ali saído pouco tempo do ambiente universitário, ele aproveitou para criticar implicitamente os governos de Ronald Reagan dos Estados Unidos, Yuri Andropov da União Soviética e o Deng Xiaoping da China, em caricaturas representadas claramente em Camelot 3000. O pano de fundo estava armado, um contexto bem colocado e localizado. Então, o que é? É a hora de trazer o Rei Arthur de volta e começar a jornada. Conexão HQ. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Bom, Camelot 3000 era isso.
era o ressurgimento do Rei Arthur no ano 3000, durante uma crise alienígena e também uma crise governamental, como o Castilho acabou de falar. Aí o personagem, que é filho de arqueólogos, Tom Prentice, acaba descobrindo a tumba do Rei Arthur dentro de uma Stonehenge totalmente destruída e acaba trazendo o rei novamente. Que é a base da história do Rei Arthur, né? Que quando a Inglaterra estiver sendo ameaçada, o Rei Arthur retornará. E foi o que aconteceu. A profecia estava consumada. E claro que conforme vai acontecendo, a história do Rei Arthur vai andando conforme o roteiro do Mike Barr. Vai aparecer o Mago Merlin, vai aparecer a Morgana, a Excalibur vai ser tirada da pedra e tudo dentro do roteiro imaginado ali pelo Mike Barr. Que quer dizer, imaginado não, que segue a história do Rei Arthur. E depois também vem a Távola Redonda, né? Os Cavaleiros, a Guinevere, a rainha com aquele romance com o Lancelot, né? O que é interessante nisso tudo é que todos os cavaleiros da Távola Redonda, eles estão encarnados em corpos diferentes. Sim. Tanto que se você for ver o Sir Tristão, né? Ele tá dentro de um corpo feminino, que é um ponto ali chave e até provocou uma certa polêmica na revista, né? Com certeza. Esse foi, acho que, o ponto ali mais controverso que a trama toda teve. Outra coisa interessante é a ideia que o autor teve de globalizar o sentimento da justiça, né? Porque o mundo todo estava precisando dessa ajuda. De um mito, né? De um herói. E aí, essa coisa da globalização já lá em 1982, ou seja, toda a Távola Redonda foi globalizada. O Lancelot, por exemplo, era um francês. Né? O Kay era um cara lá, um pobre coitado de Chicago. Um africano vira o Gwen. O Galahad é um japonês, ele era um samurai que estava a ponto de se matar, né? O Harakiri lá. Esse foi outro ponto mais interessante que teve também aí, essa questão de que o mundo estava precisando ser salvo. A Távola Redonda então foi globalizada dessa maneira pelo Mike Barr. Conexão HQ. For centuries, historians believed that the tale of King Arthur and his knights was only a legend. But the myth was based on a real hero who lived 1,600 years ago. My duty is to my men. Atenção, senhores ouvintes. A Conexão HQ vai terminar em 5 minutos. E a gente tem que colocar aqui alguns pontos dentro do Camelot 3000, que é justamente os pontos polêmicos, que o tornaram uma das primeiras publicações adultas. A editora Abril teve a ousadia de publicar, com cortes, né? Exatamente, isso que falaram. Foi um pouco censurada, muito pouco, na verdade, né? Mas, pensando bem, foi muito pouco. Muito pouco, mas eu lembro que a gente, como fã, tanto dessa história e de quadrinho em geral, a gente não gostou muito de saber que tinha tido esses cortes aí. Mas hoje dá pra entender. A Abril, ela trabalhava assim mais com o público juvenil, já era uma posição da editora. Eu acho que eles não estavam preparados para colocar isso, principalmente como foi editado no Brasil primeiramente, dentro das revistas que eram direcionadas a esse público juvenil. Pois é, e nós temos o que? Nós temos lesbianismo, nudez, transexualismo, violência, né? Se você for pensar, tem violência gratuitas ali dentro. E além de falar sobre os pontos fortes, né, da política mundial,
escravismo dos alienígenas. Pela Morgana Le Fay, né? Mas isso tudo foi, na verdade, grandioso. Todos esses pontos deram mais méritos do que com certeza. Uma das coisas legais também foi a narrativa, né? Que era uma novidade naqueles tempos, aquela narrativa continuada, que fez o leitor pedir mais ao final de cada capítulo. Cara, era fantástico. Tava louco para chegar fechava o capítulo de uma forma assim, como se fosse uma série de TV. Sabe série de TV que acaba justamente quando você tá adorando a leitura? Sim, sim. Eu lembro que ainda a gente ficava esperando vir o próximo, aqui no Brasil, que era mensal. Vinha na revista do Batman e depois foi na revista do Super Amigos. E aí a gente ficava esperando vir na próxima revista do Batman e não vinha. A editora Bill tinha esse costume de fazer. A próxima edição, a gente continua ali no Camelot 3000, chegava na próxima edição, não estava na próxima edição. Era na próxima ainda. E no Brasil, o Camelot 3000 fez um sucesso avassalador também, né? Avassalador. Vamos ver como é que foi publicado. A gente já acabou de falar aqui. As primeiras revistas que chegaram pela editora Abril da DC Comics foram Heróis em Ação, Batman e Super-Homem. Não era nem Superman, era Super-Homem. E o Camelot 3000 veio na revista do Batman, número 2. Isso em 1984. Isso, 1984. Eu tinha perdido a número 1 na banca, eu fui pela número 2. Quando eu comprei a número 2, que eu vi Camelot 3000, foi a iniciativa para começar a comprar. Que bom, hein? Que bom que você tomou essa iniciativa. E depois, o Batman e o Heróis em Ação foram compilados na revista Super Amigos. Mas depois também a editora Abril republicou uma revista própria, né? Como minissérie em 4 partes. Sem cortes. Sem cortes. Aí sim ela se redimiu e a gente aí só tem a agradecer. Mas o encadernado que a Panini lançou o ano passado ou o ano retrasado, não sei, esse sim vale a pena. 320 páginas, capa dura, papel Pisa Bright e com vários sketches e pedaços de roteiros do Mike Barr. Olha, esse encadernado vale a pena ter. Edição de colecionador mesmo. Com certeza, com capa nova do Brian Bolland, hein? Que maravilha! Que maravilha! Já está na hora de irmos embora. Bom, o que parecia impossível, que era reunir o Rei Arthur, o lendário Rei Arthur, com um cenário futurista, um cenário de ficção científica, foi feito pelos dois artistas com primazia. Nossa, e se transformou num marco das histórias em quadrinhos, assim como é o Watchmen, assim como é ano 1 do Batman, né? O Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas. Temos que colocar o Camelot 3000 nesse patamar. Com certeza. E é uma das grandes histórias, espero que você compre, que você o tenha. Vale lembrar também que o Mike Barr e Brian Bolland receberam reconhecimento por seus esforços nesse trabalho em Camelot 3000. Eles foram incluídos numa nomeação para o Jack Kirby Award como melhor série de 1985. Beleza? Beleza. É isso aí, rapaziada. Eu sou Marcelo de Oliveira. Eu sou Marcelo Castilho. Até a próxima. Até. Isso é tudo pessoal. Conexão HQ, uma produção UCM Comics. Características representadas em caricatura. Em caricatura. Eu vou embora, cara. Não quero ficar aqui.